Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele já produziu 60 livros. Esta é a sua 60ª obra. Conosco, mais uma vez, Richard Simonetti. Olá, Sidney, prezados amigos telespectadores, satisfação estarmos aqui mais uma vez para tratar de assuntos relacionados com o Espiritismo. Aí, por acaso, do meu livro, né? Richard, 60 livros, uma vida. Você, quando começou a escrever, em 1969, imaginava que se tornaria um grande escritor? Você quer dizer um escritor grande? Eu tenho 1,83 m, né? Grande. Eu estou treinando para escritor, né? Com 60 livros, alguma coisa eu já aprendi. Mas há um detalhe interessante, Sidney, que eu gostaria de lembrar, essa questão de se eu imaginava que pudesse ser um escritor. Em 1957, eu fiz a minha primeira palestra pública no Centro Espírita Amor e Caridade. Quer dizer, vamos completar 60 anos, né, de Amor e Caridade, da tribuna do Amor e Caridade. Também vou acabar aprendendo a falar de público. E eu me lembro que, quando eu falei em 1957, foi uma reunião pública de terça-feira, em uma quantidade pequena de pessoas. Naquela época, nós tínhamos uma reunião às terças-feiras. E a minha mãe, que era médium vidente, o médium ficava à mesa também, participando, ela ia tendo as vidências, ia escrevendo, e depois o presidente lia essas vidências, que eram visões apresentadas pelos espíritos, né? Nem sempre visões do mundo espiritual, mas visões sugeridas pelos mentores espirituais e que apareciam na cabeça do médium, assim como uma construção do próprio médium, né? Com base na ideia sugerida. Mas no caso que eu quero contar, minha mãe teve a visão mesmo, ela observou o guia Manuel, que era um dos guias da casa, ele se aproximou de mim e me entregou uma grande quantidade de folhas de papel e uma grande quantidade de livros também. E daí minha mãe, terminada a reunião, ela fez a leitura das vidências, né? Foram feitos os comentários. E eu imaginei naquele momento que ela estava me dando uma orientação, né, com base em informações da espiritualidade, que eu precisava estudar muito. Como eu estava começando uma carreira de expositor doutrinário, então me deram muitos livros para eu estudar, né? E com o passar do tempo, depois que eu comecei a escrever, e hoje, analisando aquele acontecimento, Era um anúncio. eu chego à conclusão de que era como que uma profecia, né, dizendo que eu tinha uma tarefa nesse campo e que eu deveria escrever, e jamais poderia imaginar que chegaria ao 60º livro, né? Isso para mim é uma coisa prodigiosa, que a gente vai escrevendo, vão surgindo as ideias, vão sendo desenvolvidos, os livros vão surgindo, mas eu jamais imaginaria chegar nos 60 livros, né? É por aí. Com o Chico Xavier aconteceu uma coisa semelhante, né? A sua mãe teria visto ou teria trazido para ele uma visão de uma chuva de livros, foi isso? O Chico aconteceu mais ou menos isso também, uma chuva de livros. Só que o Chico logo teve a ideia de que ele trabalharia como médium, né? E imaginava o Chico, em princípio, segundo informações dele próprio e informações de Emmanuel, seu mentor espiritual, que ele deveria, em princípio, ele tinha o compromisso de escrever 50 livros. E depois a coisa foi sendo dilatada, ele chegou em 400 e tantos livros, né? Acontece que o Chico era psicógrafo e ele escrevia às vezes com as duas mãos, né, Richard? Às vezes até psicógrafo conversava. mecânico, né? Mecânico. E você recebe também de mão beijada o que o alto traz para você? Você psicografa? É o que eu falo sempre, né, Sidney? Eu não sou médium psicógrafo. Eu lembro uma observação de Edison, o grande inventor americano, que patenteou mais de 1000 invenções, né? Foi um prodígio, Edison. Então, perguntaram a ele certa feita se ele tinha inspiração para realizar o seu trabalho, né? Para produzir aquelas invenções prodigiosas, como, por exemplo, a lâmpada elétrica, o fonógrafo, né? Foram duas invenções que revolucionaram a vida social, né? Fonógrafo, lâmpada elétrica.
E perguntaram para ele se ele tinha inspiração para tantas invenções. Ele falou 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ele queria dizer que ele tinha uma inspiração para fazer as coisas, mas ele dava um duro danado, né? Eu me lembro quando o relato relacionado com a invenção da lâmpada elétrica, 10.000 tentativas? o grande problema da lâmpada elétrica era justamente aquele filamento que fica incandescente, era descobrir um material que não se consumisse rapidamente, né? Para dar uma vida para a lâmpada, uma quantidade de vida boa. Ele fez milhares e milhares de experiências, né? Ele experimentou até chegar no filamento que deu certo lá e deu origem à lâmpada. Então, eu escrevo mais ou menos assim, a gente tem uma ideia do mundo espiritual, a ideia, vai por aqui, vai por ali. Às vezes eu estou fazendo pesquisa com dificuldade em encontrar um dado e de repente me bate a ideia na cabeça, eu vou procurar, eu acho. Então, eu percebo que existe uma ajuda espiritual, e não é só com relação ao meu trabalho, não. O seu trabalho, Sim. o trabalho de qualquer escritor, tanto para o bem quanto para o mal, né? Escritor que se dedica a fazer coisa errada também, que escreve, que fomenta escândalos e que faz coisas, uma literatura, a chamada literatura marrom, ele também tem a inspiração dele, só que são espíritos inferiores, né, que querem fazer a confusão no mundo. Más Para inspirações. tudo que nós vamos fazer, tem alguém inspirando, isso não tem dúvida nenhuma. Até a dona de casa que está cuidando da casa, lá da limpeza, tudo, sempre tem espírito que a acompanha e com relação a alguma ideia que ela tenha, pode ter até uma inspiração da espiritualidade. O apóstolo Paulo dizia que nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ele queria dizer que há uma multidão de espíritos que nos rodeiam e a doutrina espírita confirma isso, dizendo que a população desencarnada é muito maior do que a população encarnada. Então, nós efetivamente estamos rodeados de espíritos, embora nem todos os espíritos vivam aqui na crosta terrestre, nós temos espíritos vivendo em vários estágios, né? E até espíritos que nem reencarnam mais, mas tem muitos espíritos vivendo aqui na crosta. Então, nós somos influenciados, né? Aliás, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, o mentor falou muito mais do que imaginais, e influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, né? Então essa influência existe, a inspiração existe, e eu me sinto inspirado para escrever, mas é aquilo que diz Edson, é 10% de inspiração, 90% de transpiração. Trabalho, pesquisa. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Richard de onde ele tirou esse título. Não saia daí, voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com Richard Simonetti no programa de hoje, Despertar. E eu perguntei no bloco anterior ao Richard de onde ele tirou o título da sua nova obra, seu novo livro, Amor de Provação, Richard. Você deve conhecer-se de Camilo Castelo Branco. Aliás, é interessante, o Camilo Castelo Branco, grande escritor português, né, considerado um dos maiores da literatura portuguesa, de Portugal, ele é famoso também no Brasil, no meio espírita, né? Interessante.
um dos livros mais famosos que nós temos no Espiritismo. É um livro mediúnico, psicografado por Ivone Pereira, que foi uma grande médium espírita, e o autor, Camilo Castelo Branco. É o livro Memórias de um Suicida. É um livro notável, considerado um clássico na literatura mediúnica, onde Camilo, que foi um suicida, vem contar o que aconteceu com ele a partir do momento em que, tentando fugir de seus problemas, ele deu um tiro na cabeça. O livro é realmente impactante, é impressionante, interessante. Bom, o Camilo Castelo Branco foi, como eu falei, o grande escritor português, e ele tem 2 livros, talvez os mais famosos da literatura dele, Amor de Salvação e o outro, Amor de Perdição. Eu tive a oportunidade de ler os 2 livros. O Amor de Perdição, como o próprio título está dizendo, é um envolvimento de um rapaz com uma moça, né, um amor trágico, tiveram uma série de problemas, nunca conseguiram se reunir realmente. Eu sei que vira uma tragédia a vida dos dois em face desse romance. E no segundo romance, Amor de Salvação. É a história também de um rapaz que se apaixona por uma jovem, tem uma série de problemas com ela, ele vai caindo, enfrentando dificuldades cada vez maiores, e um dia ele encontra uma outra moça que se apaixona por ele, ele se apaixona pela moça, os dois se ligam, e é a salvação dele, porque esse novo amor era uma jovem muito terna, muito meiga, né, que enriqueceu a sua vida, casaram, tiveram filhos. Já contei os 2 livros. Não, mas Então, é bom a gente ouvir. o que é impressionante nesses 2 livros do Camilo Castelo Branco, não é só narrativa, não, os próprios títulos, porque os títulos remetem ao enredo, né? Quando você fala amor de salvação e amor de perdição, você já tem uma ideia do que vai acontecer, do que é o livro. Quer dizer, ele foi muito feliz em resumir o livro no título. É o que ele fez. E eu tentei fazer a mesma coisa com relação a esse livro. Quando eu falo amor de provação, estou resumindo também o livro falando a respeito de uma história de amor envolvendo 2 pessoas que passaram pela provação de ter esse amor e não puderem realizar esse encontro ou consumar esse encontro, né, vivendo juntos. Por quê? Porque havia uma provação, eles tinham que passar por esse tipo de experiência. Agora, o leitor, quando ler o livro, vai dizer, mas amor de provação, mas por que eles não puderam ficar juntos? Aí só o Espiritismo explica. A ideia que se tem, a ideia que eu passo no livro é que numa vida passada, os 2 tiveram um comportamento, se ligaram também, se encontraram, se apaixonaram, mas abandonaram as respectivas famílias, deixaram a esposa e o marido, no caso, com filhos, numa situação constrangedora. Então, eles tentaram construir a própria felicidade em cima da infelicidade alheia. Isso é um princípio básico do Espiritismo também. Não queira construir a sua felicidade em cima de infelicidade alheia, porque você não vai ser feliz e você vai ter que resgatar esse débito que você contraiu quando agiu assim. Então, o que aconteceu? Os 2 vieram, concordaram, se prepararam, vieram para se encontrar na Terra e não terem a oportunidade, sentiriam o reavivamento daquele amor intenso entre os 2, digamos, eram como que almas gêmeas, né? Mas com essa provação de não poderem realizar o seu sonho de união, né? Então, por isso, amor de provação. Mas você acabou de contar o seu livro inteiro também ou não? Não, eu contei apenas o entrecho, O né? enredo. Então, um entrecho, apenas uma ideia do que é o livro. É lógico que o livro tem outras nuances, né? Tem outras personagens, tem a história de outras personagens também, então isso daí é apenas o cerne do livro. Mas é comum, Richard, que ocorra na nossa vida esse tipo de provação? Acontece com frequência, sim. A gente vê muitas situações vividas, vivenciadas pelas pessoas, né? Quem que não tem aí uma história de um amor que não conseguiu se realizar? É bem verdade que isso não quer dizer que seja um encontro de almas afins e não deu certo porque era um amor de provação, né? Na juventude encontramos muito esses amores românticos, né? Esses envolvimentos românticos do jovem, que ele, com muita facilidade, ele se apaixona e às vezes parece que encontrou a mulher ou o homem da sua vida. E, na verdade, não é nada disso, né? Foi apenas uma coisa passageira. Mas, não obstante, há casos, sim, em que a gente nota um envolvimento, que é uma ligação, que os 2 têm realmente uma atração um pelo outro, mas por contingências da vida, envolvendo até uma aprovação, não conseguem se realizar. Na minha própria família, eu já vi casos dessa natureza, envolvendo tios meus, que
também vivenciaram esse tipo de coisa, né? De não poder realizar por circunstâncias alheias à sua vontade, não deu para realizar um sonho. E nós vemos na literatura, tem isso muito também, né, Sidney? Você vê, por exemplo, no Romeu e Julieta de Shakespeare, né? É a história de dois jovens lá que, por contingências da vida, eles tinham uma paixão muito grande, um amor muito intenso, não conseguiram realizar esse amor porque havia uma divergência entre as famílias, né? A história trágica aí das duas famílias que não se davam e os dois representantes das famílias, né? O jovem e a jovem, não podendo se ligar por causa dessa animosidade que havia entre as famílias. Isso acontece também, né? Assim como acontece também a questão de um ser rico ou de ser pobre, né? Quantos casos a gente vê aí? Acontecia principalmente no passado, né? Um rico ou pobre não dá certo, a família não deixa. Então, por uma série de fatores, nós percebemos que essas histórias se repetem com muita frequência. É que eu falei, não quero dizer que sempre seja um problema de resgate, um amor de provação, mas em muitas circunstâncias é assim, a pessoa veio para se ver envolvida numa situação dessa natureza para resgatar o passado, né? Eu estava pensando exatamente nesse casal famoso, enquanto você dava uma ideia do seu livro, Romeu e Julieta. Richard, qual que é a origem mais comum, então, desse tipo de amor, desse tipo de provação, um amor de provação? Qual seria a origem? Mas é isso, coisas erradas feitas pelo casal em vidas passadas, né? Se comprometeram num tipo de comportamento, aquilo que eu falei, Sidney, de repente os dois, digamos aí, a gente vê acontecer com muita frequência, né? Os dois são casados, os dois se apaixonaram, e daí abandonaram as respectivas famílias, depois criaram uma situação constrangedora para o marido de um, para a esposa do outro. Então, de repente, isso é certo? Pode ser feito? Não. Não, havia compromissos aí em relação a esses matrimônios e que foram esquecidos, né, e foram deixados de lado. Quer dizer, os dois assumiram o compromisso e numa vida futura, muitas vezes eles próprios pedem para passar pela frustração de um sonho de amor para consertar os estragos que fizeram na sua biografia no passado, né? Quando de repente levaram sofrimento a outras pessoas para se unirem. E assim tem muitos casos, a gente vê na própria literatura e vemos aí casos reais. O cidadão, o André Luiz conta um caso aí de um casal que se envolveu e de repente André Luiz em Psicografia de Chico Xavier, né? Um dos livros de André Luiz, se não me falha a memória, Os Mensageiros. O casal se envolveu, o rapaz se envolveu com a cunhada, né, que era casada com o irmão dele. Olha que caso grave, isso daí não é história, não tá? O André Luiz conta esse episódio, que é uma coisa assim muito sugestiva. E os dois se apaixonaram e para se livrar do marido, quer dizer, o irmão se livrar do irmão e a cunhada se livrar do esposo, eles simularam lá um problema no laboratório, que o marido trabalhava no laboratório, inocularam um vírus através de um probleminha que ele tinha no nariz, e o rapaz teve uma grave infecção e morreu, né? Para todos os efeitos, aliás, isso aí acontece muito, né? O chamado crime perfeito. Todos os efeitos, morreu, houve um acidente, quer dizer, teve uma contaminação de laboratório, morreu, né? Mas na verdade foi um assassinato. Quer dizer, o irmão matou o irmão, a esposa matou o marido, para eles ficarem juntos. Então, isso além deles assumirem a responsabilidade do crime cometido, fez com o irmão, outro com a esposa, né? Uma coisa seríssima. A justiça humana não fez nada, porque nem sabia que tinha acontecido o crime, mas a justiça divina vai cobrar isso deles, né? Certamente, em vidas futuras, eles que têm uma ligação muito intensa, vão querer estar juntos, não vão poder consumar uma união em face daquilo que eles criaram nessa vida presente, né? Então, a justiça sempre funciona. Por isso que eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado com as ligações afetivas, ver se uma ligação afetiva não vai representar um desvio de conduta, de comportamento, que possa complicar uma situação que estejamos vivenciando e impor sofrimentos para alguém, porque depois você vai ter que responder por isso. Então, a gente nota que, como hoje nós vivemos aí um clima de liberdade sexual confundida com libertinagem, né? As pessoas partem muito para o relacionamento sexual
E a paixão ao envolvimento, e a pessoa não está medindo bem o que está fazendo e aquilo em que está se envolvendo, e de repente provoca esses desajustes, essas separações, esses problemas sérios que vão repercutir no futuro dessas pessoas. Se não nesta vida, no mundo espiritual. Se não no mundo espiritual, na reencarnação, onde vão se ver em situações extremamente difíceis, problemáticas, em que vão ter sonhos de amor que não vão poder realizar por várias circunstâncias, né? Mas sempre representando o resgate daquilo que o cidadão fez de errado no passado. Ele está passando por uma situação compatível com seus débitos, é sofrimento para ele, mas é decorrente do sofrimento que ele impôs a outrem no passado. No próximo bloco, o último do programa de hoje, eu vou perguntar ao Richard a respeito da provação e da expiação. Qual a diferença entre essas duas situações e como essa diferença pode ser aplicada em amores frustrados. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje, com Richard Simonetti, falando sobre a sua mais recente obra, Amor de Provação. Richard, a doutrina espírita fala em expiação ou provação. Diga-nos a diferença entre essas duas situações e como essa diferença pode ser aplicada no caso de amores frustrados. A doutrina espírita nos fala que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então nós estamos em provação ou expiação aqui na Terra. Provação é aquela situação que o espírito, ao reencarnar, ele escolhe. Ele tem determinados débitos e comprometimentos do passado, então ele escolhe para passar por determinada situação. Ele escolheu, ele vai passar por isso, foi tudo dentro de um planejamento que foi feito. Então podemos dizer que o espírito está em provação. Agora, essa mesma situação, às vezes, pode ser imposta pela justiça divina ou por mentores espirituais que têm sobre seus ombros o encargo de conduzir aquele espírito. Então, de repente, eles podem planejar aquela mesma situação, que não foi escolha do espírito, porque ele nem tem condição e ele nem vai querer assumir o compromisso. Então, o que vai acontecer? Ele vai enfrentar isso como uma expiação, alguma coisa que lhe foi imposto. É a diferença que nós podemos estabelecer entre provação como alguma coisa que você escolhe passar, porque você entende que isso é importante para o resgate do seu passado, para a sua harmonização diante das leis divinas, ou é alguma coisa que lhe é imposto pelos próprios mentores ou pela justiça divina. E dá para perceber, inclusive, Sidney, aqui na Terra, quem está em provação e quem está em expiação. Geralmente, quem atravessa a mesma situação, a pessoa atravessa, digamos, um amor que não pode ser realizado, né? Voltando aí para a nossa história. De repente, um amor que não pode ser consumado, duas pessoas que se amam, que se encontram, mas por fatores diversos elas não conseguem realizar essa união. Então, você pode dizer que os dois estão em provação, porque eles vão ser obedientes à situação que estão vivendo, eles vão respeitar. Embora se sintam frustrados, tem aquele amor que não pode ser realizado, mas eles vão levar a sério os seus compromissos e vão seguir adiante com a sua vida. Agora, quem está em expiação, o cidadão, ele já tem mais dificuldade para lidar com isso. É uma coisa que ele foi imposta, que ele não tem vontade nenhuma, né? Se ele encontra aquela alma de eleição do passado, que eles se veem hoje numa situação em que não podem consumar a união, muitas vezes vão se debater e vão lutar com unhas e dentes para superar situações que estejam a constrangê-los em relação a isso, e podem até voltar a fazer coisas erradas, né? A partir aí para uma separação, deixar um compromisso conjugal, deixar um compromisso social, qualquer situação que estava impedindo e que fazia parte do quadro, o cidadão rompe com isso e vai tentar se realizar. É como o cidadão que vai para a cadeia, por exemplo, ele cometeu um crime, mas ele vai para a cadeia, ele sabe que ele é um criminoso, que ele tem que pagar, que ele tem uma dívida com a sociedade, ele vai ter um bom comportamento, vai se comportar, vai cumprir a sua pena lá, né? Uma coisa que ele reconhece, ele se entregou para a polícia, ele reconhece que precisa da sua redenção diante da sociedade. Seria o cidadão em provação. E tem aquele que nunca pensou em ser preso, não. Um criminoso foi preso pela polícia, foi julgado, condenado, ele vai para a cadeia, mas vai na marra, né? Ele não quer ficar na cadeia, não. Ele vai tentar fugir muitas vezes, né?
vai bater a cabeça nas grades da célula, ele vai sendo um inconformado. Isso daí eu diria que é o espírito em expiação, né? Então, a diferença que a gente tem entre provação e expiação. Provação é aquele que planejou, ele sabe que ele tem que passar por aqui. Expiação foi meio imposto, né? Goela E abaixo. em situações amorosas envolvendo essas ligações amorosas, você percebe bem quem está em provação, quem está em expiação. O espírito em provação é mais comedido, peraí, não vai dar certo, vamos por aqui, vamos respeitar os nossos compromissos. Agora, expiação não, ele vai forçar a barra, como se costuma dizer, né? E tentar se realizar por aí. Quer dizer, então, pelo que você está contando para a gente, que o amor de expiação é muito mais complicado. Ele, teoricamente, seria a mesma coisa. O desafio é o mesmo, mas as pessoas que enfrentam o desafio é que são diferentes, né? Para um casal mais consciente, mais disciplinado, ele vai enfrentar melhor essa situação. O casal mais atrasado moralmente, né, que não tem ainda uma formação moral mais desenvolvida, ele vai se debater, vai querer furtar-se a essas injunções da própria aprovação. Richard, fale-nos agora a respeito das almas gêmeas, aquele amor irresistível. Quando você encontra, não tem jeito de fugir. Mas isso não é amor, isso é paixão. Nós temos que fazer uma diferença entre amor e paixão. Aliás, antes de mais nada, vamos considerar que não há almas gêmeas, no sentido que se dá a palavra, de espíritos que foram criados juntos, que têm que se encontrar, têm que se unir para serem felizes para sempre. Isso não existe. Nós não somos criados aos pares. Há espíritos que convivem, que têm várias experiências em comum, que desenvolvem uma certa afinidade, tudo bem. Isso aí acontece, todos nós temos um espírito com o qual nós temos uma afinidade maior e que seria o nosso par, que nos ajudamos, isso daí é importante até para ajudar o processo evolutivo. Agora, esse amor irresistível, o cidadão que fala que não resiste porque ele encontrou uma alma de eleição, é porque ele caiu no sentido passional da coisa. O sentido passional é quando ele começa a alimentar pensamentos relacionados com a sensualidade, né? Com o sexo. É porque é uma diferença muito grande entre você ter amor por uma pessoa e você desejar a pessoa. Amar uma pessoa é você querer o bem da pessoa. E você sabe que essa pessoa já tem os seus compromissos, você não vai criar problemas para ela. Você vai ter condição para amá-la de uma forma mais distante, sem um envolvimento maior, para não lhe causar problemas. Agora, o amor-paixão, quando cai na paixão, que é uma coisa mais instintiva, mais animalizada, que só se realiza com a comunhão carnal, daí é um transtorno, né? Porque o cidadão vai fazer o possível para se realizar. Aliás, nota-se que todos esses crimes que são cometidos em nome do amor, né? O marido que não admite que a mulher o deixe e vice-versa, né? A gente vê todo dia no jornal crimes tenebrosos que são cometidos. Não tem nada de amor, isso não existe amor aí, porque quem ama jamais mata, quem ama quer o bem do ser amado, é paixão. Quer dizer, o cidadão se envolve passionalmente, ele projeta a si mesmo no ser amado, quer dizer, ele ama a si mesmo no ser amado, por isso ele não admite ser contrariado. Então, a paixão é uma coisa terrível. E todos os desvios que acontecem nos domínios do sentimento, do amor, são decorrentes da paixão, do envolvimento passional, voltado para o sexo, para a sensualidade. Quando o cidadão cai na sensualidade, fica difícil resistir. As grandes bobagens, os grandes desvios, as separações, essas situações todas que nós vemos acontecerem envolvendo adultério, é tudo por conta da paixão, jamais por amor. O amor não faz isso. Bem, Richard, agradecemos a sua presença. Você, meu caro telespectador, não deixe de ler esta nova obra de Richard Simonetti, Amor de Provação. Aqui mesmo no Centro Espírita Amor e Caridade, venha e adquira o seu livro na Rua 7 de Setembro, número 830. Muito obrigado pela sua atenção. Até a semana que vem.